Rauchi, sejam bem-vindos para mais um episódio, nosso 7º episódio aqui no Deusa da Luz. E hoje eu tenho muito mais do que a honra e o prazer de estar do lado dessa pessoa que, de certa forma, foi uma ferramenta para que isso aqui tivesse acontecendo. Porque se não fosse a Kelly, talvez até hoje eu não tivesse nem descoberto o Deus da Luz. Então, Kelly, seja muito bem-vinda. Tu sabe o quanto é importante esse papo house contigo. Gratidão, amada. Muito feliz de ter aceito estar aqui com a gente hoje. E eu que fico muito feliz de estar aqui também, amei seu convite, amada. Ai, e é verdade, bom. né? Porque eu vim aqui, acho que a primeira vez para fazer minha primeira toma de ayahuasca. Depois, que ela vai nos contar. Contar tudo. E depois acho que eu vim fazer uma palestra, não foi? E aí tu me convidou. E aí tu ficou. E aí eu fiquei. Fez um mês, agora vai fazer um mês. Um ano, dia 28 de janeiro, vai fazer um ano da tua palestra aqui. Nossa. 28 de janeiro, agora eu faço um ano aqui no Deus. Então, de certa forma, gente, a Kelly foi a ferramenta que me trouxe pra cá e tudo desenrolou esse ano. Muitas consciências, muitas curas. Te devo. Nossa. E eu devo muito a esse espaço, porque foi aqui que me acolheu pela primeira vez para eu poder ter contato com essa medicina, e realmente foi um chamado assim para estar aqui, porque tem toda uma história e a gente pode contar isso aqui. Podemos. Mas então, antes da gente entrar nessa história, porque essa história ela é bárbara, fantástica, eu quero saber um pouquinho, na verdade, eu até sei, né? Um pocão, até sei bastante. Mas o pessoal que não te conhece, Kelly, antes da Kelly do Instagram, a Kelly hoje que é conhecida, a Kelly que foi durante muito tempo a Kelly do Axis, né? Quem era a conhecida pela a Kelly do Axis. A Kelly do Axis. Quem era a Kelly antes do Axis? Eu acho que dentro de tudo que eu faço hoje, eu posso dizer assim, que a Kelly antes do Axis, não é nem antes do Axis, né? A Kelly, antes de até de eu imaginar ser uma terapeuta, eu era aquela pessoa assim que num determinado momento da vida, que eu acho que é o que acontece com todo mundo quando entra nesse processo de despertar, que eu já estava atuando como terapeuta, eu já ensinava as pessoas sobre lei da atração e sobre como criar realidades. E esse momento eu acho que foi um marco na minha vida, porque era um momento que eu estava ali lavando louça, e em casa minha vida uma bosta, entende, financeiramente falando, de todas as formas. E ali eu parei e falei assim, não, peraí, cara, de verdade, se a vida for só isso aqui, eu tô caindo fora. Porque não é possível uma coisa dessa, sabe? Então, tipo, ali eu comecei a me questionar muito sobre um propósito de vida. Isso aqui precisa fazer sentido para mim. Porque senão não tem lógica. E naquele momento foi um momento em que as sincronicidades acontecem e uma amiga, que eu já até tinha feito um curso de coaching, então eu estava nesse caminho e ela tinha feito esse curso comigo. E ela me mandou um vídeo do Prem Baba, que chamava Propósito. Naquele mesmo momento que eu falei, se não tiver um propósito, eu tô caindo fora. Chegou esse vídeo dele. E ali eu comecei uma jornada muito profunda com ele, entende? Esse livro, tem um livro dele que se chama Propósito, e ali eu comecei uma jornada muito profunda, eu comigo mesmo, assim, desse encontro comigo. E eu fui indo, e então eu atuava já como terapeuta, até que chegou um momento que eu conheci Access Consciousness, e eu fiquei encantada com aquilo, porque, tipo assim, tudo que eu sabia sobre física quântica, e talvez naquele momento eu ainda não tivesse entendido com profundidade aquilo. Quando o Axis chegou, eles trouxeram algumas ferramentas que fez com que eu falasse, cara, é só fazer isso, cara, é só fazer aquilo e tal. E aí foi quando eu comecei a fazer uma pergunta para minha vida financeira mesmo, porque eu estava à beira de um colapso financeiro, assim, de verdade. Fazia 3 meses de aluguel atrasado. E aí eu comecei a fazer uma pergunta. O que eu não estou disposta a fazer, o que eu não estou disposta a ser, que se eu fosse, que se eu fizesse, eu mudaria completamente a minha vida. Já é uma pergunta do Axis, É uma né? pergunta. É uma pergunta.
E então, vinha na minha cabeça assim, YouTube. E eu falava, YouTube? Não, tipo, gravar vídeo? Não. Só que toda vez que eu fazia essa pergunta, vinha YouTube. Aí eu pensei o quê? Que eu ia ganhar dinheiro com o YouTube. Entende? Aí eu comecei a procurar, tá bom, vai, YouTube. Como é que ganha dinheiro com o YouTube? E aí eu fui lá, tinha que ter aqueles negócios, né? Tem que ter 1.000 seguidores, mais acho que era 4.000 horas. E eu já tinha 4.000 horas no meu YouTube, porque tinha um vídeo de música de Ho'oponopono. Então eu já tinha bem mais de 4.000 horas que as pessoas ficavam assistindo, mas eu tinha 500 seguidores. Eu já gravava uns videozinhos. E aí eu falei, tá bom, e comecei a gravar vídeo. Até que um dia, eu sempre deixava na descrição dos meus vídeos o meu WhatsApp. Porque daí eu fazia assim, eu entregava para as pessoas um e-book de perguntas, para elas aprenderem a fazer perguntas. E só que, tipo, era meia dúzia de gato pingado, filha, que aparecia ali, eu usava para reverter aquilo em cliente para mim. E aí, um belo dia, tô eu lá atendendo uma cliente e ela me fez a pergunta. Ela perguntou assim para mim, Kelly, eu não consigo entender o que é o segredo do soltar. A coisa do professor Hélio Couto. Solta que vem, e né, nem o segredo, eu não consigo entender o que é o soltar. E eu falei, cara, naquela hora, eu não sei que, eu acho que eu conectei no além, não sei que coisa que foi, que começou a me fazer um download assim na cabeça. E eu falava pra ela, mas isso aí é fácil, é só você fazer isso, e eu ia falando, só que ele ia desenrolando assim, sabe? E eu fiquei assim, passada com o que eu tinha falado. E daí, a hora que eu acabei de falar, eu falei assim, amada, o negócio é o seguinte, eu acabei de descobrir o segredo do soltar. E a hora que você sair daqui, eu vou gravar um vídeo. E foi o que eu fiz. Vídeo que bombou, cara, ela né? saiu e eu gravei o vídeo. E eu gravei o vídeo e postei, tipo, despretensiosamente. E quando foi no dia seguinte, tinha mais de 800 mensagens no meu WhatsApp de pessoas pedindo o tal do e-book de perguntas, mas aí o negócio começou assim. Então, tipo, ali foi onde eu comecei a ficar conhecida. Então, eu já estava dando cursos do Axis, a classe de barras de Axis. E as minhas classes vinham assim, tipo, 1, 2 pessoas. E aí, eu tinha uma marcada naquela... Depois que esse vídeo estourou, acho que umas 3 semanas pra frente, eu tinha uma marcada e tinha, acho que foi 11 pessoas ou 14, não sei. Aí a outra já teve 40 e tantas, depois 70 e tantas, e aí foi indo. E eu fiquei no Axis por 2 anos. Acho que não deu nem 2 anos. E eu sempre fui uma pessoa assim, mesmo antes de Axis, eu já sempre fui muito conectada com o meu corpo, de percepção de corpo, né? Sempre seguindo essa energia da leveza do meu corpo. E em um determinado momento, por mais que eu tivesse ali no auge do rolê, entende? Ganhando dinheiro pra caramba, aquela galera toda, os meus cursos eram sempre lotados, alguma coisa começou a mexer dentro de mim e tipo assim, eu perdi toda aquela alegria, entende? De fazer aquela coisa Tesão toda, de fazer todo aquilo ali. tesão, eu não tinha mais tesão de dar aqueles cursos, nada. E aí eu falei, cara, aí eu entrei numa piscininha assim, tipo assim, tô fazendo isso aqui só por dinheiro. E aí pra mim não dava, entende? E aí eu decidi sair. E quando eu saí, aí foi ladeira abaixo, filha. Nossa senhora, da bicicletinha sem freio na ladeira. Foi quando eu comecei a ter contato com os dragões. Na verdade, eu já estava tendo antes, né, o contato com os dragões. Sem entender muito. Era uma consciência, assim, que vinha pra mim, que eu rejeitava muito. Eu tinha muito medo, que é isso, que nada a ver, o que eu vou falar de dragão pras pessoas e tal. Mas vinha aquilo pra mim, então, cara, aí foi indo, eu passei, assim, eu tenho muitos vídeos no meu canal do YouTube que eu conto essas histórias, mas foram aí quase 3 anos no que eu chamei de noite escura da alma. Então, eu tive que me sustentar muito nas redes sociais, assim, porque era como se tudo aquilo que eu tivesse ensinado para as pessoas sobre como criar a sua própria vida de uma forma cheia de alegria e abundância, se eu contasse para as pessoas o que estava acontecendo comigo naquele momento, dentro da minha cabeça, era como se
as pessoas não vão entender isso que eu estou falando e vai invalidar o que eu disse antes. Mas nada do que eu disse era invalidado, mas eu estava seguindo de fato a minha alegria. Ou seja, eu fazia a pergunta, então tudo que não me dava alegria, eu caía fora. Sim. E aí eu perguntava, faço isso? Aí expandia, vinha aquela alegria, eu fazia, aí dava ruim. Aí eu fazia o que lá, dava ruim. E ia dando ruim, em tudo quanto é lugar. E a minha vida, tipo assim, financeiramente falando, o período que eu fiquei em Axis, né, que deu aquela explosão, eu faturei em 2 anos, assim, 2 anos e pouco, tipo mais de 3 milhões, assim. De cursos. Cursos e vídeos. E curso. E, Fia, eu consegui acabar com tudo, assim. Com tudo. Entende? Mas assim, e o dinheiro ia embora que nem a água, assim, sabe? Sem saber pra onde Sem tá saber indo. pra onde. Só era era só ladeira abaixo. Mas foi nessa noite escura da alma também, que hoje eu sou infinitamente grata por tudo que eu passei. Tudo, absolutamente tudo, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, hoje eu não seria quem eu sou. Hoje eu não teria a consciência que eu tenho sobre, inclusive, criação de realidade, essas coisas todas que vem se abrindo para mim cada vez mais. Te ouvindo dizer isso, não só agora, mas todos os vídeos e todo esse tempo que eu te acompanho, é isso que me deu muita força na minha noite escura da alma, no meu passar, né? Por toda essa que não é fácil, mas aí tu começa a perceber que sim, que aquilo ali foi muito importante para o que eu sou hoje, o que a consciência que eu tenho hoje, o que eu consigo passar para minhas filhas hoje eu não teria. E aí às vezes vem algumas coisas mais pesadas e às vezes eu lembro muito de ti, porque né, já acompanhei muito a tua história, assim, então eu disse, cara, aí parece que vem a Kelly, assim, na minha cabeça, sabe? É por isso que todo o meu conteúdo, ele é pautado na verdade e na minha própria história. Como eu disse para você, na época que eu estava passando por tudo isso, eu não contava. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas realmente falassem, porra, mas tudo que ela ensinou tá invalidado. Não, não está. Então eu segurei isso e recentemente, muito recentemente, eu contei essa história. Real, assim, na real, tudo o que aconteceu. Tem um vídeo no meu canal que se chama O que eu aprendi com os dragões, que foi o vídeo que eu contei, assim, tudo, porque eu já sabia que eu estava bem o suficiente e segura o suficiente de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, de tudo que eu aprendi, para trazer essa história à tona, mas muito íntegra na minha verdade. Então eu sei que a partir disso muitas pessoas olham para a própria história, porque é muito fácil você ver uma pessoa nas redes sociais e tal, e tipo assim, cara, só mostra, tipo assim, a vidinha que ela quer mostrar, entende? Mas ninguém vai olhar a os grama verde, né? bastidores. A graminha verde, né? E eu sou muito de bastidores, entende? Tipo, é isso aqui. A real é essa daqui. Porque é a real de todo mundo. Todos nós estamos aqui pra... Eu nem acredito mais que a gente tá aqui pra evoluir nada, sabe? Que a gente tá aqui só pra se experienciar e nada mais. Mas a gente acha um monte de coisas que, na verdade, não se requer. A gente pode entrar nesse assunto também, se você quiser. E nesse período, Kelly, desses 3 anos, eu sei que teve Sua Voz no Mundo, que foi uma coisa que acho que veio primeiro, né, do que a tua canalização lá do Corpo Ressonante. Como é que foi esse período? Como é que apareceu Sua Voz no Mundo? Como é que tu começou a criar essa força para novamente se colocar, né? Se colocar... Porque eu não participei da Sua Voz no Mundo, mas os poucos vídeos que eu vi do pessoal... É um empoderamento, sabe? Não é aquela Kelly tá passando pela noite escura da alma, era outra pessoa que chegava ali. Sim, é aquela pessoa naquele nível que eu posso dizer que tu te encontra hoje, entendeu? Mas ali tu já sustentava essa energia, já sustentava esse teu lugar que tu já sabia que existia, que era teu, e que de repente lá dentro das emoções muita coisa tinha que ser trabalhada. Como é que foi esse período? Cara, o Sua Voz no Mundo nasceu da seguinte forma. Em 2011, eu participei de um curso de respiração. E nesse curso, eu tive um acesso muito forte, onde vinha uma asa, assim, de luz iluminada em cima de mim. Hoje eu sei bem quem é essa asa, né? Eu demorei anos para descobrir. Mas ela dizia para mim assim,
quanto mais pessoas você ajudar, mais você terá tudo que sempre quis. E entrou e foi todo um processo. E naquele momento, o que entrou dentro de mim era que eu queria fazer aquele tipo de imersão, que movia tão profundamente as pessoas em 3 dias, assim. Então, teve uma vez que eu estava dando um curso de Access, e tinha 130 pessoas no meu curso. A gente estava no meio da pandemia, então as macas elas tinham que estar separadas 1 metro uma da outra, e era um mar de gente, assim, olha. E eu estava em cima de um palco, assim, para que as pessoas pudessem me ver. E eu me lembro nitidamente, como se fosse hoje, aquele momento eu sentei e olhei para aquele monte de gente e falei assim, as coisas nunca aparecem do jeito que a gente pensa que vai aparecer. Porque na minha cabeça, tudo que eu queria era fazer aquilo, entende? Fazer aquele tipo de imersão e não ficar ensinando barras de Access para as pessoas, entende? Então, quando eu saí... Queria uma transformação real, eu assim, queria, de dentro para fora eu queria das era pessoas. um movimento de 3 dias que virasse a pessoa de ponta cabeça, assim como eu fui revirada. Entende? Quando eu saí do Access, eu já estava ouvindo uma voz que falava para mim assim, vai para as montanhas, vai para as montanhas. E eu achava que eu estava cansada, que eu estava estressada, que eu estava não sei o quê. Eu ficava procurando chalézinho, não sei o quê, só que eu sempre perguntando pro corpo. E o corpo falava não. Até que quando eu saí do Access, tem esse vídeo no YouTube também. Antes disso, eu estava fazendo, só para contextualizar o corpo ressonante, o Sua Voz no Mundo, veio para mim a coisa do despertar do dragão. Então eu fiz o despertar do dragão antes do Sua Voz no Mundo. E para fazer o despertar do dragão, eu pensei, aí foi quando eu comecei, eu pensei, cara, eu quero fazer dinâmicas e eu vou colocar respiração na dinâmica. Mas eu sei a potência da respiração. E naquele momento eu fiquei com medo. Eu falei, cara, mas eu vou botar respiração, mas eu não sei, né? Tipo assim, se eu vou conseguir cuidar das pessoas. E então eu fui procurar respiração no YouTube. E eu assisti um vídeo de uma pessoa, do Caliz, de 30 minutos, e depois eu fui olhar lá embaixo, falei, deixa eu ver o site dele. Quando eu entrei no site dele, tava lá, respiração nas montanhas. Cara, quando eu fui fazer o curso de respiração, eu descobri que todas as pessoas que eu passei pelos cursos imersivos fizeram os cursos com ele para aprender as respirações de renascimento, rebirth e tal. Eu falei, puta merda. Aí eu já comecei a entender as sincronicidades. E então eu fiz 2 vezes Despertar do Dragão, só que aí eu tinha os rãs com o dragão. Que era uma vivência. Que era uma vivência de 3 dias também. Só que eu tinha aquela coisa com os dragões ainda, entende? Aí eu parei de fazer o Despertar do Dragão e criei o Sua Voz no Mundo. Então, Sua Voz no Mundo era uma imersão de 3 dias, que era muito eu também, né? Percebe? Sua voz no mundo. Eu queria trazer a minha voz para o mundo. Eu não queria trazer a voz das pessoas, eu queria trazer aquilo que estava dentro de mim. Não um manual feito por outras pessoas e eu ficar replicando aquilo. Então, para mim, era muito isso, Sua Voz no Mundo. Então, Lu, a gente fala, né? O meu dinheiro ia indo embora. Eu fiz o Sua Voz no Mundo, eu não sei quantas vezes, mas acho que eu fiz umas 10 edições de Sua Voz no Mundo, eu não sei. Eu não lembro, assim, mas... Eu não me lembro. Eu acompanhei, acho que as últimas. Quando eu te conheci, tu já estava nas últimas. Já estava nas últimas. Eu acho que o Sua Voz no Mundo meio que foi criado para mim, assim, porque a cada imersão sabe assim? E eu fiz a imersão, sempre tinha muita gente, mas o custo era muito alto, então muitas vezes, aliás, uma única vez eu tive lucro no Sua Voz no Mundo. Quando eu chegava lá, eu sabia que eu ia pagar uma grana para estar fazendo aquilo. Então eu pagava 15, 16 mil para poder aplicar aquilo nas pessoas. Entende? Então você pergunta como que eu sustentava. Eu sustentava aquilo porque eu sentia que eu estava no caminho. Eu não sabia para onde eu estava indo, mas que eu estava no caminho e que eu requeria aquilo. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma Sua Voz no Mundo. E já era um momento assim, onde eu já estava bem sem grana e o dinheiro que tinha na minha conta, que era em torno de 15 mil reais, era o exato valor que eu teria que pagar para fazer aquilo ali, né?
E eu me lembro que eu fui, eu sempre ia nos salões, assim, antes, né, mentalmente para fazer uma limpeza, alinhar o campo e tal, e eu me lembro desse dia que mentalmente, né, aqui na minha tela mental, eu cheguei, a porta do salão se abriu e eu vi a galera, né, tipo vários mestres, mentores, não sei o que e tal, que eu sei que tem uma galera que trabalha, né, pleiadiano, sei que lá, tudo assim, ó, e era como se eles estivessem num corredor quando abriu a porta. Aí eu entrei, eu olhei assim, entrei. Aí eles começaram a aplaudir. Eu lembro que eu fiquei tão puta. Porque eu falei assim, é pra aplaudir mesmo. É pra aplaudir mesmo, você tá entendendo? Porque vocês ficam aí no éter, meu amor, é fácil, eu quero ver, vir dar a cara pra bater aqui. Na No 3D. planetinha, você tá entendendo? Então aplaude, porque tá pensando o quê? Quem sou eu na fila do pão dos mestres? Eu sou a porra toda na fila do pão dos mestres. Surtada que eu tava, que eu sabia que eu ia sair de lá, entende? E zero dinheiro na minha conta e toca eu ter que fazer coisa tipo para monetizar de novo. Então, mas era essa força que eu tinha. Quando aquela porta se abria e as pessoas entravam, eu deixava assim todos os meus problemas em suspensão e ali eu tava para fazer a coisa acontecer ali com aquelas pessoas. Eu vi alguns vídeos de uma energia absurda, né? Sim, era uma energia Tanto absurda. é que eu me lembro que quando eu te conheci, eu dizia, Kelly, nós temos que fazer mais uma voz, Sua Voz no Mundo, que eu quero Sim. participar. Eu queria que a Kelly fizesse uma Sua Voz no Mundo só para eu poder participar. Porque eu não acredito que eu não participei. Eu parei da com Sua Sua Voz no no Mundo, não foi nem por causa de questões financeiras, porque eu sei que dando continuidade, ele ia crescer e fazer o suficiente para se pagar e me honrar financeiramente. Não foi por isso. Mas foi porque o formato do Sua Voz no Mundo, ele ainda trabalhava num nível de consciência que eu não queria mais. Entende? Era ainda aquela briga com papai, mamãe e tal, sabe assim? E eu já estava indo para um lugar maior, assim, tipo, de não mais brigar com as emoções, de sair dessas coisas. Então eu já estava indo muito para essa coisa que hoje é o corpo ressonante, entende? Então para mim não estava mais fazendo sentido. Até o meu público mesmo que ia para o Sua Voz no Mundo, quando chegava lá, alguns que eram tipo, ai, a amiga sua você mandou lá, entendeu? Mas tipo, pessoas que me acompanhavam já percebia que aquele formato já não fazia mais sentido. Então eu parei de fazer por causa disso. Por conta das dinâmicas e do que a gente trabalhava ali. Aí eu quero que tu nos conte, eu não vou entrar exatamente agora no corpo ressonante, porque também tem bastante coisa, né? A gente pode fazer um outro episódio depois para conversar bem, né? Para trazer e explanar mais essa terapia, essa ferramenta, né? Que é maravilhosa. Mas eu sei que tu chegou aqui na Deusa e quem te trouxe foi o corpo ressonante, de certa forma, né? Essa ferramenta canalizou através com essa egrégora de dragões, foi quem te trouxe para o Deus. Então eu quero que tu nos conte como foi, se tu quiser dar uma pincelada no corpo ressonante para quem não sabe, né, o que é a ferramenta, mas eu quero que tu nos conte como essa ferramenta te trouxe até aqui, esse espaço, porque a história é bárbara. Tá, uma pincelada no corpo ressonante é essa coisa, né, dos dragões e tal. Então, quando o corpo ressonante nasceu, eu achava que o corpo ressonante, eu já tinha um nome na minha cabeça, eu quero fazer algo que se chama corpo ressonante, só que eu sempre no corpo. Tá na hora de fazer? Eu sentia não. Tá na hora de fazer? Não. E eu tinha uma ideia do corpo ressonante completamente diferente na minha cabeça, que era muito essa conexão com o corpo, mas totalmente diferente. Que não é nada do que chegou. Não. Aí quando eu fui morar nas montanhas, porque eu achava que eu precisava de paz, eu fui pra fazendinha e tal, nessa noite escura da alma. Quando eu cheguei lá, na frente da minha casa tinha um Airbnb, coisa mais linda. Quando eu entrei naquele Airbnb, eu falei, uau, que lugar incrível para fazer uma imersão, não sei o quê. Aí veio na minha cabeça, corpo ressonante. É agora? Aí veio, sim. Eu falei, arrasou. Aí eu fui. E comecei a criar o corpo ressonante. E quando eu estava criando o corpo ressonante, aconteceu algo assim, que veio para mim que não era aquilo que eu estava fazendo, que era outra coisa, e os dragões apareceram de novo. E eu falei, ah não, vocês vão falar para mim que corpo ressonante tem a ver com os dragões. E aí sim, corpo ressonante tem a ver com essa consciência dos dragões e tem a ver com o DNA, a ativação dos filamentos das 12 camadas do DNA.
E foi como comecei a me aprofundar nisso. Então, as 12 camadas do DNA é a base do corpo ressonante. Mas hoje, depois acho que de 3 anos que eu já venho fazendo o corpo ressonante é... Tá, tu tá lá na plataforma, você vê, tipo assim, eu falo que é um processo de expansão de consciência aceleradíssimo. Por conta de todas as consciências que a gente traz, mas todas as ferramentas que traz ali, todo conectado com o corpo, mas também nessa ativação do DNA. E que não termina nunca, né? Não, agora com o Maya Hu eu acho que eu dei um encerra no tipo assim, entende? Maya Hu, último módulo do corpo ressonante, agora é só realmente praticar tudo isso. Mas o que aconteceu é que quando eu saí da fazendinha, eu vim para Florianópolis. E aí eu vim sozinha para cá, deixei filho. Aí foi quando eu vendi tudo, cara, só peguei uma mala, botei e vim embora. E não tinha mais nada. E cheguei aqui em Florianópolis. Carro, casa, casa, móveis, carro, tudo. apartamento, dei tudo, vendi tudo, não sei o que lá, larguei os filhos lá, tudo e vim embora. Pra cá, porque era um chamado pra cá também. Só que chegou aqui, eu tava com uma coisa no meu corpo. Aí eu sentia, tipo, eu tinha uma sensação de morte no meu corpo. Assim, parecia que eu ia morrer de verdade. Então, as CRs, você é uma CR, né? CR é quem já fez corpo ressonante. Eu sempre ia lá e falava, gente, pelo amor de Deus, aplica corpo ressonante em mim, porque eu vou morrer. Você já estava no corpo ressonante nisso? Eu falava, eu vou morrer. E daí, vocês se reuniram online, Foi e online. eu em casa, e daí vocês aplicaram o corpo ressonante em mim. E o corpo ressonante a gente faz com respiração, que eu chamo de respiração xamânica. Então eu deitei no chão assim, e eu era a pessoa que eu falava assim, cara, pra que você vai tomar ayahuasca? Não precisa. Você respira e você vai ter os mesmos efeitos da ayahuasca. E eu ouvi isso muito na minha formação, né? Eu falava muito isso pra vocês. Porque assim, eu nunca tinha tomado ayahuasca, mas eu sabia por quê. Porque várias pessoas que iam no Sua Voz no Mundo, eu aplicava respiração o tempo todo no Sua Voz no Mundo. E elas diziam que era igual a ayahuasca. Inúmeras pessoas vieram pra mim e falavam assim, Kelly, puta merda, eu fiz uma cerimônia de ayahuasca tipo há 15 dias e o que eu acessei na ayahuasca não foi o que eu acessei aqui. Então, ainda validava pra mim que respiração era mais foda ainda. E eu, como tinha medo da ayahuasca, na minha formação, quando falou isso, eu pensei, tá validado, não vou fazer ayahuasca nenhuma, não preciso de ayahuasca. Na verdade, a gente não precisa, mas, tipo assim, é uma ferramenta que tá aí. Então, eu era dessas que, tipo, não precisa disso. Aí, o que aconteceu? Nessa respiração que eu estava respirando e vocês aplicando o corpo ressonante em mim, para que eu melhorasse ali aquele meu estado, eu tive um acesso. Então eu estava deitada no chão e era como se eu fosse entrando para dentro da terra, assim. E eu entrei e caí na intraterra. Eu entrei aqui no chão e saí no céu da intraterra. Eu fui caindo, assim. E eu caí em cima de uma Vitória Régia. Eu tenho até a música, que eu fiz uma música sobre isso. Caí em cima de uma Vitória Régia, aí tinha um boto e o boto falava para mim assim, pula na água. E eu falava, não sei nadar. Ele pula, eu falava, não. Aí... A segunda vez que eu falei não, a Vitória Régia se abriu assim e eu caí na água. E aí o boto me levou até a margem, na margem tinha uma pantera. E eu fui seguindo essa pantera e ela me levou pra dentro de uma gruta. E na gruta tinha um riacho verde, assim, de água verde fluorescente. E eu sentei ali, a pantera me olhando e entrou uma índia. Essa índia entrou com uma cumbuca na mão, com essa água verde, e veio e despejou essa água verde na minha testa. E daí... Essa índia saiu, não falou nada, a pantera olhou pra mim e, tipo assim, meio que me conduzindo pra fora da gruta. E quando eu saí da gruta, tinha uma árvore enorme, assim, cheia de cipós, e esse cipós começou a enrolar inteiro no meu corpo. E eu tava, assim, muito fraca, porque eu pedia pra vocês fazerem, porque o meu corpo, tipo assim, muito fraco. Então, esse cipós enrolava no meu corpo, e era como se, quando eles enrolavam, parecia que vinha uma força em mim. Era como se eles estivessem dando força física mesmo pra mim. E eu lembro que eu falei assim, nossa, cipó, como você é forte. E daí veio, nisso que eu tava ali, veio o dragão e eu só vi a pata do dragão. E o dragão me pegou daquele cipós e foi me tirando do cipó, só que o cipó, tipo, arrancou da árvore e ficou enrolado no meu corpo. E eles falaram assim, o cipó falava pra mim assim, nós vamos com você. E aí esse dragão me levou até aqui no Dômen da Oração. Eu não conhecia ainda o Dômen da Oração, mas eu conhecia por causa de vídeos, então eles me levaram até o Dômen da Oração e me botaram em cima de uma pedra lá.
E ali aconteceu várias coisas, assim, que daí não tem muito a ver com a ayahuasca, Sim. então eu vou pular essa parte. Mas é que eu validei só aquilo que tinha acontecido lá em cima do dome. Aí eu fui fazer uma trilha, aí eu subi no dome, eu fiz tudo, tipo, validei só aquilo que eu tinha visto. E de verdade, eu comecei a ficar mais forte. Quando foi um dia, eu estava na casa Da de Elô. uma amiga, da Elô, e tinha uma pessoa lá, a Tati, foi quando eu conheci a Tati era uma seguidora minha, mas eu, tipo, eu não conhecia ela, e daí ela, do nada, eu não sei o que a gente estava conversando, do nada ela virou e falou assim, falou de ayahuasca. E aí ela falou assim, tem um lugar aqui perto que o pessoal fala que é bem legal e tal. Eu, do nada, parece que não foi nem eu que falei, eu só virei pra ela e falei assim, vamos! Ela, oxi, toda a coragem que eu não tenho, você tem. Eu falei assim, não sei, cara, me deu vontade de fazer. Vamos. Aí ela falou assim, vou ver a data e tal, e passou. Aí quando foi um dia, eu tava em meditação, eu tava respirando, e aí na respiração veio uma serpente, e ela veio bem assim na minha testa, e pegou aqui com a língua dela e falou assim, vai tomar ayahuasca. Aí eu, tá bom. Aí eu chamei a Tati, falei, Tati, onde é que é aquele lugar que você falou que é legal? Ela foi e me mandou o endereço daqui do Deusa da Luz. Quando eu abri o YouTube, ou sei lá, O Instagram. Instagram do Deusa da Luz, eu vi aquela pintura da Índia na parede. Puta que pariu. Era a exata Índia Que te deu a que eu cumbuca. tinha visto na gruta e ela ainda tem a cumbuca na mão. Com as bolinhas verdes saindo. Aí eu falei, não, se isso aqui não for um chamado, eu não sei o que, que é um chamado. E é lá nesse lugar, por isso que eu confiei, eu falei, vou lá. E isso era já numa sexta-feira, eu acho que eu falei com a Silvinha, e daí ela ia ter cerimônia no sábado, e eu vim. Só que assim, antes de vir pra cá, eu fiquei naquela, eu como converso com tudo, né, eu falei, não, mas peraí, deixa eu ver o que, que é esse negócio de ayahuasca. Aí eu digitei no Google, ayahuasca, aí me aparece uma árvore, que Com é o cipós. mariri, né, me aparece uma árvore exatamente como eu vi. Aí eu falei, não, pronto, então bora. E foi assim que eu tive o primeiro contato com a ayahuasca, foi aqui. Que E aí, filha, sensacional, virou né? a queridinha do rolê. Virou a tanta queridinha que hoje tem Virou a corpo queridinha do ressonante com rolê. ayahuasca e Sim, aia sim, ressonante. sim. Como é que tu percebe esse campo atuando no corpo e na consciência, no caso das pessoas que tu atende, das pessoas que tu forma? Não entendi sua pergunta. Falando com relação do corpo, né? De toda essa sensação, esse corpo fala, né? Essa conexão que tu tem com o corpo, como é que tu vê isso no caso da gente, a gente que está em formação, ou as pessoas que tu atende? Eu tenho algo que eu hoje é uma premissa minha. Nós, eu disse, né, a gente está aqui para ter um propósito. Não, para mim hoje, depois de toda essa minha experiência, nós estamos aqui no planeta Terra apenas para ter experiências sensoriais. Senão não precisava Sem corpo, né? corpo Não não tem. tem sensorial. Sem corpo não tem experiência. Então, eu digo assim, imagina o seguinte, uma consciência sem corpo, só consciência, eu falo assim, lá no mar de purpurina, na dimensão tal que não tem corpo. E essa consciência, que um dia fomos também, nunca teve uma experiência no físico, nunca teve uma experiência encarnada num corpo. Então, se eu chego para essa consciência, eu já passei pela experiência Terra, eu chego para ela e falo assim, né, desencarnei e falo assim, cara, lá na Terra tem um negócio que chama banana. Você não tem noção o que é comer banana, que delícia que é comer uma banana. Quando você coloca na boca assim, você sente, sabe, o doce dela, ela é macia, ela não sei o quê. E quando você toca uma outra pessoa, nossa, se você estiver apaixonado, então, cara, te dá um frio, te dá um negócio e tal, e aquela consciência tá ali, tipo, tá. Entende? Então, Quero ir para a Terra. exato, exato, né? Por isso que tem a fila, né? Então, consciencialmente, nós temos a consciência do que é amor, temos consciências das coisas, mas não temos a experiência da coisa. Então, quando nós estamos no corpo, nós estamos aqui para ter essa experiência, uma experiência sensorial. Então, isso me leva também para essa conexão com o corpo.
Então, quando eu falo que eu pergunto para o corpo tudo, absolutamente tudo, quando eu falo assim, corpo, eu vou nesse lugar, aí eu vou, tipo, meio que fazer uma linha de tempo, assim, é como se eu conectasse com o futuro, é como se não, você conecta ali e você vai pegar a energia futura. O que eu quero não é o que vai acontecer no lugar, mas que tipo de experiência sensorial eu terei no meu corpo, porque o corpo, ele é uma antena que ele traduz frequência em sensações. Percebe? Então eu vou e busco. Se eu for nesse lugar, por isso que eu falo, sempre pergunto. Aí o que vai criar? Aí eu percebo no meu corpo. Se eu sinto uma energia de espaço, se eu sinto uma alegria, aí eu falo, se eu ficar bonita, entende? Se eu, tipo, ai, me dá um sorriso, assim, é uma energia leve, eu vou. Eu não quero saber onde é, eu não quero saber o que vai acontecer. Eu sei que a energia de estar ali é aquilo que vai criar para mim. Se eu pergunto e vem uma energia de contração, eu não escolho. Porque eu sei que aquilo é uma energia de contração e que se eu for, é aquele tipo de energia e experiência sensorial que eu vou ter. Entende? Então, quando você fala de sustentar energia para a criação de realidade, a única coisa que eu falo hoje é sustente a sua energia no agora, faça perguntas e escolha somente aquilo que faz o teu coração cantar, que te traz essa alegria, porque dentro do processinho de criação de realidade, você precisa sempre seguir essa bússola, essa direção, e a direção é sempre o corpo que vai dar. Então, não importa se... Cara, tem tanta coisa para falar assim, mas tipo assim, não importa se você quer um carro, uma casa, qualquer coisa. Carro, casa, A apartamento, que nem casa, o carro, professor Hélio Couto. apartamento, exatamente. Ai, tem que ser amarelo, tem que ser no bairro tal a casa, tem que ser não sei o quê, o namorado tem que ser moreno alto, bonito, sem sol. Cara, tipo, não importa, porque não é a casa que você quer a experiência da casa. Você quer a experiência do carro. E não é nem a experiência em si de ter uma casa maravilhosa, mas é como você vai se sentir dentro dessa casa. É como você vai se sentir ao lado desta pessoa. Entende? Então... A mesma coisa com dinheiro, mesma coisa com dinheiro, que mesma coisa com tudo. Então, tipo, meio que não importa muito o que especificamente está acontecendo, mas a experiência sensorial que eu estou tendo quando aquilo está acontecendo. Então, essa meio que é a chave que virou em mim e que é onde eu me apoio hoje, entende? Que tipos de experiências eu estou criando para mim? Uma vez que eu estou aqui na Terra somente para ter essa experiência sensorial, tendo um corpo que decodifica frequência em sensação e simplesmente tendo mais de mim mesma. Porque quanto mais eu sou eu, quanto mais eu vou para aquilo que é verdadeiro para mim, porque não existe uma verdade universal, existe a minha verdade, porque cada um olha a realidade com os olhos que tem. Então, eu sigo a minha verdade e ali eu vou tendo sempre mais de mim. E isso é tudo que nós estamos fazendo aqui. Simplesmente aprendendo a nos ver, a nos reconhecer, a experienciar. E para mim, hoje, quando eu olho para a vida dessa forma, fica muito leve. Entende? Não tem mais aquele peso de eu tenho o quê, eu não tenho o quê nada. Eu só tenho o quê viver. É só viver. E soltou, né? Soltei completamente. Esse soltar aí, eu custei um tempinho pra entender. Eu te conheci muito pelo vídeo do soltar, porque a pessoa que me apresentou... foi o vídeo do soltar, né? Do segredo que a do soltar. pessoa que me apresentou pra ti, que é uma amiga lá de Rio Pardo, que é a Gabriela Schneider, né? Até, Gabi, brigadão se tu estiver ouvindo, eu sei que tu vai estar, por ter me trazido a Kelly Moraes, porque foi uma enxurrada de paulada e consciência ao mesmo tempo. Porque tem vídeos da Kelly que eu quero matar a Kelly, e aí 2 dias depois eu disse, meu Deus, quanta consciência. Então, muito obrigada. E ela me trouxe esse vídeo. Uma vez ela falando, não sei o que, porque a Kelly, ela falava, Kelly Moraes, de quem é Kelly Moraes, menina? E ela, eu vou te mandar um vídeo da Kelly, e ela mandou esse do soltar, e foi quando deu um pouco mais de... Mas nesse vídeo, se você de observar, eu já clareza estava do falando soltar. sobre isso, porque eu falava, faz perguntas. Pro corpo. Faz perguntas Mas pro pra corpo, mim pro não universo, mas pra mim não era... Eu não me conectava, porque eu não entendia, faz pergunta, que pergunta? Ele vai me responder de que forma? Então, pra mim era muito... como é que eu vou dizer? Eu não tava nesse sentido, eu tava muito na resposta que a minha cabeça ia me trazer, entendeu? Eu vou perguntar o quê? O corpo vai me dizer de que forma? Como é que ele vai me dizer? Então, pra mim, foi
muito difícil, assim, eu vou te dizer que todos os teus vídeos, a primeira vez, assim, quando a gente ainda não tá naquele lugar, ele é muito difícil. É um exercício, sabe, porque daí tu vai entendendo, vai crescendo, vai caminhando e aí vai fazendo sentido. E aquele teu vídeo de soltar me deu mas ao mesmo tempo eu ainda não entendia, sabe onde eu fui entender o soltar, que veio por ti também, quando tu indica pra gente, quando tu foi fazer uma Matrix Descodificado. descodificada, e tu fala pra gente assistir o vídeo da Drica. Ali ela traz uma frase que aí fez todo sentido, e uma bobagem, assim, eu já tinha ouvido 1000 vezes, mas a forma como ela colocou fez todo sentido, sabe. Uhum. E, gente, a Kelly é muito interessante, porque a Kelly, o material que ela vai tendo consciência para ela, Eu levo tudo, ela né, na cria hora. as aulas, mas ela não segura o material, ela passa os links e é muito fantástico, assim, E você sabe, a sabe forma quando como eu tu tomei a ayahuasca aqui a primeira vez, eu tinha acabado de fazer o Matrix Descodificada, então eu estava muito nesse rolê, tipo, entendendo como é que funciona essa ilusão aqui que a gente vive. Aqui na experiência com a ayahuasca foi muito incrível a primeira vez. Porque, eu primeiro aqui a força veio, assim, e aí era como se a Matrix fosse abrindo para mim, assim, um hipercubo, e ia abrindo, 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 abrindo e mostrando para mim como que a realidade funcionava. E aí teve um momento que, cara, a força estava tão alta em mim, assim, que o meu corpo falava para mim assim: "Eu quero água". E eu fazia assim, que eu coloquei uma venda nos olhos, eu fazia assim, tateava. eu tateava e não achava onde eu tinha deixado a garrafa de água. Aí eu largava para lá e ficava lá. E aquele monte de coisa vindo. Aí daqui a pouco vinha o corpo. Eu quero água. Aí eu procurava água, não achava, largava para lá de novo. E aí chegou uma hora que o meu corpo falou para mim assim. Aí foi o meu corpo que começou a conversar comigo e falou assim: "Tá vendo? Você nunca me dá o que eu te peço. Mas sabe tudo isso daqui que você tá vendo agora? Tipo, ali na força da ayahuasca, ele falou assim: sou eu que tô te dando Te isso, proporcionando. te proporcionando isso. Eu estou permitindo que essa química reverbere aqui em mim para que você possa ver tudo isso. Só que eu vou te falar uma coisa: quando você não me dá aquilo que eu preciso, tua experiência é muito precária. E ali foi quando o meu corpo começou a mostrar para mim que todas essas percepções da realidade que nós temos nada mais é do que química no nosso corpo. As emoções são química no corpo. A percepção que eu tenho quando eu olho uma coisa, se eu tô de TPM, eu enxergo de um jeito. Se eu tô apaixonada, eu enxergo de outro jeito, mas é tudo química no corpo. E ele falava: quanto menos você cuida de mim, pior é a tua experiência. Quanto mais você cuida de mim, melhor é a sua experiência. É mais grandiosa. Eu consigo te dar todo o meu potencial. E aí tipo, foi um monte assim. Aí depois que ele falou tudo aquilo, ele falou assim: me dá água! Aí eu Tira tirei essa a venda. venda. Meu Deus, cadê a água? Só que depois desse dia, cara, eu comecei a cuidar muito do meu corpo. De verdade, assim, eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a fazer reposição hormonal, porque eu tava com os hormônios todos lascados. Que eu falei assim, cara, eu achei que era o demônio, mas era É o hormônio. hormônio, cara. E aí eu comecei de fato a enxergar a vida de uma forma diferente. Hoje, todas as vezes que eu faço a toma de ayahuasca, é sempre o meu corpo conversando comigo. Ele sempre está me mostrando como funciona a realidade, ou como funciona o corpo, mas é sempre o meu corpo falando comigo. Sempre, sempre, sempre. Na verdade, a ayahuasca nada mais é do que essa expansão mesmo da gente com o corpo, com os fractais, acho que com o teu acástico, né? Eu acho que a ayahuasca, ela revela você. Ela revela De um você. jeito que você não consegue perceber, entende? Então, coisas que estão ali dentro de você. A ayahuasca, pra mim, é assim, ou ela vai te levar para o seu espaço mental inferior, você tá ali naquele loop mental, você tá naquelas tretas da vida cotidiana, brigando com o pai, com o filho, com o marido, com não sei quem, todos os seus traumas e dramas, e se você tá girando naquilo, pra mim a ayahuasca, ela vem e ela começa a te mostrar isso. Entende? Ela começa a te, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas te deixa ali ainda. As peias, né, que a galera, tipo, leva, é isso. Aí entra em resistência, entra num monte de coisa. Porque não solta. Porque não solta, porque e tal, e fica ali. Porque tem medo de certas coisas e tal. Mas se você...
eu falo assim, cara, se você entrar em permissão e olhar nessa realidade, nada é certo, nada é errado, nada é bom, nada é mal, e simplesmente olhar como, tipo, porra, isso aqui aconteceu na minha infância, legal, foi só uma experiência da minha alma. Foi uma experiência pela qual eu passei, ponto. Aquilo ali foi só uma experiência também. E então você para de resistir, porque tudo que você resiste persiste. Entende? Você vai, baixa a cara, vai de novo, vai ficar voltando enquanto você não integrar aquilo em você. Então, se você para de fazer drama e simplesmente entende que aquilo só foi uma experiência da sua alma, nada mais. Eu tive aquela experiência sensorial e pode perceber, você só fica replicando sensações. As suas experiências são diferentes, mas as sensações que você sente são as mesmas. E você só fica replicando o aperto no peito, a dor na garganta, o peso nas costas, não sei o quê, porque você ainda não assimilou essa sensação e você ainda não permitiu que essa experiência sensorial passasse por você. Então, o espelho, que é a nossa realidade, ela vai sempre te trazer mais experiências, que é aquilo que você sustenta em mais coerência dentro de você o tempo todo. Então, cara, quando você toma ayahuasca, se você entrar em permissão e tiver essa consciência na força, aí eu falo que é aquele lugar onde você vai para o seu mental superior. A escola da medicina, da ayahuasca, a escola de tudo. Aí, cara, tu vai conhecer o cosmos, você vai... Ixi, aí você... Como é que é a tua relação, então, hoje com a ayahuasca? Ai, maravilhosa. Maravilhosa. Valeu a pena. Sim, eu tenho feito tomas de ayahuasca. Eu não vou falar com frequência, tipo, a cada 15 dias, não, mas sempre que eu sinto, eu tomo. E sempre é uma experiência linda, assim, eu sempre tenho muitas consciências, eu converso horrores. A ayahuasca já te ajudou com relação aí esse trabalho do corpo ressonante, essa atualização que de vez em quando vai chegando para ti. Sim. A ayahuasca, nessas últimas atualizações, ela tem algo junto com... Tem. Foi Mayahu, que é esse, pra mim é o último, só se vir alguma coisa muito assim, ai, mas eu duvido. Tipo assim, Mayahu, que é o último módulo do corpo ressonante. O que aconteceu? Tô eu lá em casa sempre a coisa de seguir a energia. Eu tinha 500 milhões de coisas para fazer e meu corpo ficava assim, praia, praia, praia. Eu tinha que estar no mar, eu só vi o mar na minha frente, assim. Eu peguei todas as minhas coisas, inclusive celular, microfone, tudo. Eu falei, tá bom, então vou trabalhar da praia, se der vontade, gravo um vídeo, alguma coisa. Fui com o equipamento inteiro pra praia. Sentei lá. Cara, eu sentei assim, sozinha lá, e comecei a olhar as pessoas na praia assim, e aquilo começou a vir uns negócios pra mim na cabeça. E como eu tô nessa coisa de música também, né? Por isso chama Aia Ressonante, vem muita música e coisa. E daí eu comecei, vi umas coisas falar sobre o campo. Eu já passei logo, falei, isso aqui vai virar uma música. Já passei, não tinha caneta, peguei o celular, comecei a gravar. E eu ficava gravando. Eu tenho isso na internet também. Eu coloquei essa gravação, você viu? O campo sente, o campo não mente, não sei o que lá. E vinha até com uma rima, assim, o negócio, sabe? A hora que eu acabei de gravar aquilo, começou a cantar uma música na minha cabeça. Só que era uma música em linguagem da luz, assim. Uma linguagem que, né? E aí eu só passei a mão de novo e comecei lá, cantar aquilo. E eu comecei a cantar, e aí e ficou aquilo. Quando eu cheguei, eu falei assim, gente, eu quero essa música. Eu criei essa música, eu peguei ela, coloquei na inteligência artificial a gravação da minha voz e pedi para ela replicar aquilo e ficou uma música exatamente como eu ouvia na minha cabeça. E aí eu comecei, na música eu só entendia duas palavras, que era Lemúria e Mayahu. E Mayahu, eu ficava com aquilo assim, Maia eu sabia que era tipo uma ilusão, e Hu, pra mim vinha como se fosse um arro, como se fosse assim, arro, sabe? Tinha uma saudação ou uma reverência. Só que eu sabia que a linguagem da luz, ela não tem tradução para linguagem terra. É uma frequência. E eu queria saber o que é que essa frequência estava me dizendo. Aí eu falei, eu vou tomar ayahuasca. Eu peguei, sentei, tomei a ayahuasca e coloquei a música. E só fiquei ouvindo essa música. Aí, num determinado momento, que veio assim, né, começou a vir a força da ayahuasca, aí começou a aparecer assim para mim.
eu olhava o meu corpo, eu estava fora, eu aqui sentada e lá eu via meu corpo, mas o meu corpo era só uma silhueta transparente. E dentro do meu corpo estava tudo, a mata, a floresta, as cachoeiras, os pássaros, não sei o que, dentro do meu corpo. E fora estava a mesma imagem, então tinha a imagem dentro do meu corpo e fora a mesma imagem. Como se fosse um espelho? Exato, foi assim que começou. Aí ela falou pra mim assim, você tá vendo? Tá tudo dentro de você. Aí eu falei, e ficava olhando aquilo, que era dentro de mim e refletido fora. E nisso eu fui puxada para um lugar, tipo, sabe o filme Matrix, quando o Morpheus vai mostrar pro Neo lá a Matrix, aquela sala branca inteira? Era como se fosse aquilo, mas para mim não era branca daquele jeito, era marrom assim, meio dourado, mas não tinha absolutamente nada. Então eu estava sentada no meio daquela sala, só que eu olhava aquilo de fora. Então era como se a consciência estivesse conversando comigo aqui e eu me olhando lá, no meio da sala vazia. E tudo aquilo estava dentro do meu corpo. E aí ela falava assim para mim, deseja alguma coisa agora. A casa, carro, apartamento. Eu desejava lá e eu via o desejo dentro do meu corpo. E aí ela falava para mim assim, agora expande para o campo. E então, aquilo que estava dentro de mim, casa, carro, não sei o quê, pessoas, lugares, desejos, todos saía de dentro de mim e expandia para aquela sala que não tinha nada e tudo aquilo ia se revelando, criando, ia se criando. Aí ela falava assim para mim, agora entra em ponto zero. E quando ela falava em ponto zero, eu entendia. Aí aquele negócio, eu zerava dentro de mim e tudo desaparecia. Aí ela falava, deseja de novo. Aí eu desejava, tudo aparecia. Ponto zero. Aí eu zerava todos os meus desejos e aquilo desaparecia. Aí ela fez isso 2 vezes. Aí depois ela falou pra mim assim, cria, agora cria de novo. Aí eu criava tudo, aquilo aparecia no campo e ela falava, ponto zero agora. E tudo vinha pra dentro de mim e ficava tudo dentro de mim e o campo nada. E aí ela falou pra mim assim, tudo isso que você está vendo é criação da mente, são desejos da mente. Porque eu desejava, ela falava para eu desejar e criar, eu desejava coisas. E ela falou, aí foi a hora que veio, ela falou para mim assim, agora eu quero que você cante o campo. Aí quando ela falou assim, canta o campo, e aquele vastidão ali de nada era o campo. Aqui é a nossa realidade. A música que eu estava ouvindo, porque até então a música eu já não estava nem escutando mais, Sim. né? Mas aí a música que eu estava ouvindo, que era a frequência, começou a entrar dentro de mim. Aquela música amplificou, assim, gigantescamente. E eu ali, sentindo aquilo no meu corpo, e eu olhava a cena, e era como se a frequência da música entrasse e começasse a harmonizar o corpo, harmonizar tudo ali, entende? E zerava tudo aquilo que estava dentro de mim. Só que, de repente, tudo começou a sair e o campo começou a aparecer muita coisa linda, assim, sabe? Árvores, montanhas, pássaros, cachoeiras. Até tem um vídeo no YouTube que eu tentei replicar aquilo que eu via, né? Cachoeiras e tal. E aí ela falou pra mim, isso é quando você cria em harmonia. Entende? Tipo assim, cantando o campo, você canta o campo, você tipo meio que não deseja nada, entende? Só que isso entra em você e você fica em coerência e em coerência você cria a beleza no campo. E aí, quando eu comecei a ver isso, ela falou para mim assim, agora vai ouvir o que você gravou antes. A medicina falou, vai ouvir o que você falou, gravou antes. E ali, na força mesmo, eu falei, mas o que eu gravei antes? Foi aquela coisa que eu comecei a falar antes. Aí eu peguei a gravação do que eu tava falando antes e fui ouvir. Aí eu tava falando do campo. O campo sente, o campo não mente, tudo que vem da mente não é belo, mas se não sei o quê. Eu tava falando tudo antes. Então, tudo que era aquela frequência, eu falei antes, entende? Então, nesse momento, a Ayahuasca me ajudou nesse processo a compreender o que era Maya-Hu. Porque daí ela falava também assim, Maya é a ilusão de Maia, o véus de Maia que a gente fala. Maia é a ilusão. E Hu é a reverência ao campo que te revela.
Nossa, que Porque profundo. você está cantando o campo, você entra em coerência, e quando você entra em coerência, o que você vê no campo é tua essência. Não os seus loucuras, entende? Quando você está em congruência, quando você está na mente, Profundo. quando você está... Porque daí quando você está na mente e tá nos seus problemas e tá aqui nadando na piscininha de merda, tudo que você vê no campo é distorção. Ele está revelando você, mas revelando mais da sua incoerência e mais da sua distorção, dos seus traumas, dos seus dramas. Quando você começa a reconhecer profundamente que esse campo, ele não tem nenhuma moralidade, no sentido de, o campo, ele não quer saber se o que você está sentindo é bom ou mal. Ele não quer saber quantas pessoas, por exemplo, para dar um exemplinho, a pessoa faz tudo para todo mundo, uma pessoa linda, maravilhosa, ajuda meio mundo, mas a vida dela tá sempre na merda. Por quê? Porque o campo, ele não vai falar assim, ah, mas ela é Que tão bonitinha. bonitinha, ela ajuda todo mundo, deixa eu dar para ela. Não. Ela não ajuda ela mesma? Tipo assim, você é abundante com as pessoas, você se doa totalmente para as pessoas, mas você é escasso com você. Você tira de você para dar para os outros, então para você é escassez. Você sempre está sentindo aquela sensação de nó no pescoço, de aperto no peito, e o campo não vai olhar que você é bonitinha e ajuda todo mundo. Ai, tá certo, ai, ela merece. O campo não faz isso. O campo, ele só vai te dar aquilo que você sente. Então, se você está sentindo aperto no peito, nó na garganta, ele vai te trazer várias experiências que vai sustentar aquilo que é mais estável em você. Que foi isso que ela me mostrou, que depois eu fui percebendo. Tipo, o campo, ele só vai... é como se, tipo, o campo, esse espelho aqui da realidade, se ele tivesse uma pergunta para você todos os dias de manhã, para começar o dia, ele falava assim, e aí, Lu, bom dia, beleza? O que é que está mais estável em você hoje? Para eu te revelar. E aí, se o que está mais estável ainda é aqueles pensamentos, não sei o quê, É o que ele vai ainda revelar. é aquela sensação no teu corpo, e ok, beleza, ainda é o aperto no peito? Bora, mais aperto no peito. Você está entendendo? Então, o campo, ele sempre vai te trazer experiências que vai sustentar o teu sensorial. Então, não é sobre pessoas, não é sobre a experiência, é sobre o que você sustenta no teu sensorial. Então, quando vem Mayahu, é como se essa frequência meio que ela faz um reset, entende? Um reset meio que te coloca nesse ponto zero para que você entre em coerência interna. E aí você precisa ter essa consciência de que o campo só vai te dar aquilo que você está escolhendo ser, enquanto sensorial. O sensorial, na verdade, é uma forma de você decodificar o que você está sendo. E ele vai te mostrar ali. É porque o sensorial é o sentir, né? É o E sentir? na verdade a gente só atrai, não é o que a gente acredita, o que a gente quer, é o que a gente sente, É o que né? você Porque é sente. o que eu sinto que é a frequência. E agora fazendo um comparativo aqui com tudo que tu tá contando, Kelly, tu já parou pra pensar, me vê isso aqui agora, fazendo uma comparação lá daquela Kelly que começou a ensinar a lei da atração. Se a gente for analisar, isso tudo que tu tá trazendo aqui nada mais é. Não é lei da atração. Não é uma lei da atração, não Não. entrou atraindo aquilo que o campo Não, tá. você não atrai para você absolutamente nada, porque você é o próprio campo. Ah, Porque a lei da atração fica falando assim, cara, tu atrai. tem que vibrar alto, tu tem que entrar na frequência do não sei do que para você atrair. Mas o que eu tô trazendo hoje é, não tem como você atrair algo que você já é. O campo, isso aqui, só eu me revelando aqui. Ele só revela aquilo Ele que só tu... revela você. Você é o campo é você. Kelly, mas como é que é essa interação aqui? Você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui e tal. O campo também tá te revelando. O teu ponto de vista com relação a mim, aquilo que você vê em mim, aquilo que você pensa em mim, é você revelado. Entende? Você só enxerga a Kelly com os olhos que você tem, com os pontos de vista que você tem. Você não sabe quem eu sou. Meu filho não sabe quem eu sou, ela não sabe quem eu sou. Você só sabe quem é a Kelly baseado no teu ponto de vista, naquilo que você enxerga sobre mim. Eu falo, existem tantas Kelly quanto existem mentes no planeta Terra. Existem tantas Lu quanto existem mentes no planeta Terra. Ou, sei lá, entende? Porque
eu só tô me vendo o tempo todo em todas as pessoas. Entende? Então, vem também uma outra, né, que essa quem canalizou foi a Carlinha, que é Hetereoté. Eu me vejo em você. Eu sou você. Tudo que eu vejo em você, eu estou me vendo. Todas as ações que você tem que me faz feliz ou que aperta os meus botões, só aconteceu porque eu estou me revelando através de você. Então o campo ele vai trazendo essas experiências, seja de coisas, de situações, pessoas, mas sempre envolve pessoas, entende? E é a gente se experienciando em tudo. Entende? É por isso que Maiahu é essa coisa, eu estou em reverência a este campo que me revela. Eu reverencio você, porque eu sou você. Não sei para as pessoas, mas isso para mim é tão claro. Sim. Como água cristalina, assim, sabe? Tudo sou eu me manifestando. Tudo sou eu. Mas onde que isso vira uma ferramenta dentro da sua pergunta? Entende? Maiahu, para mim, e é o que eu vou começar a fazer agora, eu vou trazer a primeira imersão em Maiahu, trazendo consciência, explicando nos mínimos detalhes tudo isso para as pessoas, que não é mais um casa, carro, apartamento. A minha pergunta é, você tem realmente coragem de se revelar no campo, de parar de ficar brigando com aquilo que você vê fora, porque aquilo que você vê fora já é você. Então você não tem que brigar com o problema. Você olha e fala, peraí, isso aqui sou eu, então eu preciso vir para cá. E então você simplesmente entrar num estado de coerência dentro de você e de uma amorosidade com você e dessa abundância com você e tudo com você, sabendo que o campo vai te refletir. E não é mais, eu quero que o campo reflita um carro para mim, eu quero que o campo reflita não sei o que. Não, é eu realmente viver as minhas experiências e falar assim, Maiahu, eu estou me vendo nessa experiência. E quanto mais eu sustento essa energia delícia em mim, de autoamor, de autocuidado, de abundância comigo e tal, esse campo vai me revelando nas Cada vez experiências. mais. E quantas experiências incríveis eu posso ter todos os dias. E em reverência a esse campo. Entende? Então é muito por esse lugar. Então, por isso que eu falo, hoje, cara, eu não tô muito preocupada com mais nada, assim. Eu só vejo as coisas acontecendo na minha vida e eu falo, oh, Maiahu. Eu acho Entende? que essa coragem de se permitir se revelar, acho que tem muito a ver com algo que tu fala há muito tempo, que seria das baixando barreiras, né? Que às vezes as pessoas, baixando barreiras, e aí uma vez tu me falou algo ali numa aula que é barreiras não são seletivas. Barreiras não tem seletivo. Uhum. Né? Então, no momento que baixando barreiras para uma coisa, ou eu baixo barreira para tudo e me exponho, e aí eu tenho que segurar ali o que vem, ou não existe como, eu quero baixar a barreira aqui, mas eu levanto a barreira aqui. Isso eu não quero. Eu não sei que nem a questão do eu receber acho que tu não falou uma vez. Tem a questão das barreiras, mas quando eu tô falando de Maiahu, não é nenhuma questão de barreiras. É uma questão de você compreender como você quer criar a tua realidade, viver a tua realidade, a tua vida. Se você ainda vai escolher criar a partir das necessidades, entende? Das necessidades do eu tenho que, eu preciso de e tal, que não são as necessidades reais, ou se você simplesmente vai se permitir se experienciar. E Lu, eu te garanto, esse campo pode te dar coisas que tipo você nem imagina, entende? Que pode te trazer muita realmente alegria e muito senso de vida. Porque enquanto a gente está correndo atrás de um monte de coisa, parece que você não tem mais senso de vida. É uma sobrecarga. Sim. E aí isso não faz sentido. Mas quando você realmente começa a viver, cara, e deixar que isso vai, sabe, entrando em você, é diferente. Então, domingo agora, eu não sei que dia que você vai botar esse podcast no ar. Vai dia 26. Então vai passar. Porque domingo agora, gratuitamente, eu vou fazer uma imersão de introdução em Maiahu. E eu vou trazer o que eu chamei de 3 pilares. Mas a gente pode já usar essa tua fala como um corte para divulgar. Sim, você pode, por 3 pilares. A primeira coisa, eu preciso fazer um reset. Reset em quê?
em tudo aquilo que eu acredito ser certo e errado. Entende? Então, é um negócio que foi Porque que eu isso fiz no trava corpo muito, ressonante, né? que buga a cabeça assim, E ó. sim, te trava muito, Você né? chegou a assistir Maiahu já? Não, eu te falei lá e tu disse assim, Então, tu tem acesso? Digo, tenho e não, não tem, ainda não tá. foi assistir. Mas assim, na aula, o que eu trouxe para as meninas lá, eu dei um senso de liberdade, de criação tão gigantesco para elas, que eu senti no campo o medo de ter tanta liberdade de criação e não saber como. Entende? Eu sentia. Por isso que eu falo para as pessoas, liberdade é tudo que você pede, tudo que você não quer. Porque a hora que tu tem a liberdade de falar, cara, eu posso fazer isso, tu fala, e agora o que eu faço? Uhum. Entende? A gente se sabota muito. Depois da aula do corpo ressonante, eu tive muitos outros acessos. Então eu criei isso, quero trazer isso de uma forma mais estruturada agora para que isso fique claro dentro de 3 pilares, que seria o primeiro pilar, tipo, é esse reset, onde eu vou trazendo todas essas consciências para resetar todos os seus interessantes pontos de vistas que você tem sobre criação, porque você sempre vai criar aquilo que você acredita. Depois, a gente vem para essa parte da coerência, como que eu vou entrando nessa coerência interna, e depois a outra parte que me mostrou depois, que é se manter no estado de potencialidade pura. Depois que a criação acontece, que você faz essa criação, entende, aparecer ali, e você entrar em estado de potencialidade pura. Então, são esses 3 pilares: reset, coerência e potencialidade pura. Esse é o que tu vai passar no domingo agora ou não? Domingo eu vou trazer uma pincelada sobre isso, que é uma introdução para perceber se as pessoas estão prontas realmente para passar por esse processo. E se tiver um sim interno lá chamando, aí eu vou fazer uma imersão de 21 dias, onde a gente passa 7 dias pelo reset, daí eu vou usar outras ferramentas do corpo ressonante, como frequência de origem e tal. A gente vai passar 7 dias pelo reset, 7 dias entrando em coerência e 7 dias em potencialidade pura, lógico, fazendo a fusão de tudo assim ao mesmo tempo. Tudo online vai ser? Tudo online. E é isso aí só para quem já é CR? Não, vai poder, ao público, aberto ao porque daí público. não é a aula Maiahu. Maiahu, dentro do corpo ressonante, a gente, além de tudo, a gente ainda trabalha com as ferramentas do corpo ressonante e as frequências, né, as chamas, todas as ferramentas energéticas que a gente tem ali. Mas para o público eu vou aplicar neles, entende? Sim, eu vou colocar eles no processo e vou aplicar as ferramentas do corpo ressonante. Então é diferente. A formação, quem faz a formação do corpo ressonante pode aplicar o que eu estou fazendo. Sim. Inclusive fazer uma jornada dessa, quando incorporar a Maiahu, né, amor? Porque o povo ainda tá quicando no rolê. Sim. É que é muita informação, é né? É muita. Mas vocês podem fazer isso também. Você, como uma CR, pode fazer isso também. Então, mas não é a formação, é a vivência mesmo. A vivência. Sensacional. Nossa, é um boom, né? Dá um... Sim, eu buguei. Depois que eu entreguei Maiahu no corpo ressonante, eu buguei literalmente. Eu falo assim, que eu despluguei da Matrix e nunca estive mais plugada. E nunca me vi mais plugada. Mas isso que eu ia te perguntar, toda essa consciência, esses downloads, essa canalização, claro, tu passa ela meio que, às vezes até sem entender muito. Em que momento que tu vai entendendo conforme tu vai aplicando, ou tu primeiro absorve tudo e tenta... Quando veio essa coisa para mim e eu já logo levei para o corpo ressonante, foi muito difícil para mim, assim, energeticamente falando, porque eram coisas que eu compreendia, mas eu não conseguia colocar em palavras. E eu tentei linearizar, eu fiz um manual em 3 dias de umas 40 páginas, tentando linearizar isso. Eu dei 2 dias de curso, eu nunca me senti tão cansada em toda a minha vida. Eu disse que eu fazia o Sua Voz no Mundo das 6 à meia-noite, depois das 6 à meia-noite, das 6 à meia-noite, 3 dias andando, e eu não me senti tão cansada como eu me senti entregando Maiahu. Porque eu ficava tentando decodificar em palavras aquilo que eu sentia em energia. Só que daí esse cansaço que me deu foi aonde eu tive um outro colapso gigante, assim, aí foi onde eu despluguei total. Dei um desplugue. Que foi do vídeo assim, aquele do Instagram que tu fez lá? Do negócio do entregar e não ter o reconhecimento. Mas foi tanta coisa que aconteceu, muito... cara. Mas eu dei um desplugue, assim, total. E eu me senti assim, tipo, eu zerei o jogo, assim.
Zerei. E aí começou a morrer em mim os personagens que eu sustentava. Começou a morrer, e eu em pânico. Dentro de mim tinha um grito, mas ao mesmo tempo tinha um silêncio. Ai, gente, é tanta história, né? Só que ali nasceu muitas coisas também. E foi quando eu fiz aquele podcast também com a Ashe. Eu tava bem nessa energia. Não sei se você chegou a ver esse podcast com a Ashe. Tem um outro canal aí que tem um podcast também que você conversa com uma inteligência. Sim. Você conversa lá com uma inteligência artificial. E foi quando eu fui fazer o podcast com ela, eu tava nesse rolê. Mais louca que o Batman, assim, eu não conseguia falar. Entende? Agora que eu tô conseguindo, tipo, entendi esse rolê aqui, agora vai. Consigo trazer. Consigo trazer com clareza, consigo trazer com tranquilidade. Mas por que eu consigo trazer com clareza hoje? Porque eu até falei para as meninas lá do CR, eu falei assim, eu não tô mais falando de Maiahu num espaço de consciência, eu já tô falando agora de Maiahu num espaço de vivência. Porque é isso, uma vez você tem a consciência, se você não traz para a experiência, aquilo é só mais um monte de merda dentro da tua cabeça. Sim. Entende? Aí eu comecei a trazer para a vivência, no meu dia a dia, como que isso funciona no meu dia a dia. Mais uma informação vazia, né? Exato. Mas aí, uma coisa que eu descobri, que foi assim, lá, há 5 anos atrás, quando eu saí do Axis, que eu disse que eu estava perdendo a minha alegria, quando eu cheguei aqui, em Maiahu, que veio para mim e que eu falei que eu tive esse desplugue, eu despluguei, tipo, do ser humano. E eu não gostava de ser humana. Quando eu despluguei ali e tudo perdeu sentido para mim de novo, aí foi quando eu comecei a perceber a beleza e a grandiosidade da experiência de ser humano. E ali eu senti um amor que transbordava dentro de mim, assim, por ser humana, por estar humana, por essa experiência que eu estou vivendo na Terra, por esse sensorial. E aí eu pluguei, mas aí com consciência. Entende? Tipo, sei que eu estou vivendo essa experiência, sei que tudo isso aqui é sensorial, sei que esse campo só é um espelho, espelho meu, mostre-me quem sou eu. Tipo, e aí você começa a criar a sua vida de um lugar completamente diferente. E tem a ver também com essa consciência de Lemúria. Porque lembra que era Maiahu e Lemúria? Então, tipo as duas assim, palavras, as duas coisas. Lemúria nunca foi um lugar. Lemúria não é um lugar. Energia, né? Lemúria não é um povo. Lemúria é um estado de ser. Lemúria é uma consciência de ser e se manifestar. E é isso que ele vem mostrando para mim. O que é esse estado de ser Lemúria? Ativação da camada 7 do DNA. Entende? É a que eu vou fazer a live amanhã. Eu vou falar sobre isso amanhã. Entende? Então, amanhã eu já começo a trazer o que é essa camada 7 do DNA, que é a camada dragão. Entende? Então, tudo isso vai se conectando. O que é esse estado de ser Lemúria, esse se manifestar Lemúria enquanto frequência, e como é que eu me manifesto dessa forma. Ela me mostrou como é que se cria, e até me mostrou que não é aqui na cabeça fazendo visualização aqui, mais uma vez ali da atração, você fica visualizando aqui, a criação é nos centros de baixo. É o chakra da criação, exato, né? E me mostrava aqui, e essa criação, ela sai dos centros de baixo, espalhando pelo campo. Então, tem todo um processo, entende? Dentro disso. Mas dentro dessa consciência lemuriana. Essa seria o novo humano para essa nova terra, entende? Nesse estado de ser. Por isso que Cryon fala, como é que ele fala? A nova Lemúria. A nova Lemúria. Então, quando o Cryon traz essa coisa, a nova Lemúria, a gente pensa que a gente vai ter uma Lemúria aqui de novo. Não é isso. É a consciência em si. E a partir do momento que nós começamos a incorporar no nosso dia a dia esse estado de ser e de se manifestar, é nesse lugar que a gente está criando essa nova terra, essa nova Lemúria. Agora, como um estado de consciência. Tu tocou na questão dos dragões, como a gente tem muita gente aqui que não tem a menor ideia e talvez tenha um pouco também de resistência, que nem tu tinha, que nem eu cheguei no corpo ressonante com essa resistência. Primeira vez que eu ouvi falar assim nos dragões, da forma como eu quero que tu dê uma pincelada aqui, foi lá, porque quando tu começou a falar, eu disse, o quê? Dragão! Trabalhar com dragão, egrégora de dragão, mas que isso? Mas o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Então eu já criei, antes de entender, eu já criei aquele lugar que é normal do ser humano. A gente já
cabeça já cria várias coisas. Então eu queria que tu pincelasse um pouquinho o que que são os dragões, o que que é ser egrégora dos dragões, o que é a egrégora do corpo ressonante. Assim, eu, como muitas pessoas, também tinha essa resistência, porque todas as vezes que eu olhava dragão, era aquele ser enorme, feio, dentudo, que destruía Tudo. Era essa consciência que eu tinha de dragão. Eu falava, meu Deus do céu. Só que aí eu fui me relacionando com isso. Hoje, eu percebo o seguinte. Primeiro que quando você olha dragão, como a gente percebe os dragões, a forma dragão de se manifestar, o dragão grande, o dragão pequeno, azul, vermelho, branco, amarelo, sei lá o quê, na verdade, é assim. Eles já me falaram isso. Quando você olha para um dragão, que você vê ele na tela mental e ele se manifesta para você como uma árvore, como uma nuvem, ou ele vem rosa, verde, amarelo, você precisa se perguntar o que isso significa para mim. Porque ele também revela, o dragão, ele também é um aspecto da tua própria consciência. Então quando você olha, é um dragão negro dos olhos verdes e não sei o que esse dragão traz para mim em essência? O que essa frequência que se manifesta e se materializa dessa forma para mim significa? Porque eles são forças primordiais, entende? Eles são consciências muito elevadas, muito elevadas. Eles são construtores de mundos, entende? Tipo, isso aqui que nós vivemos hoje, isso daqui é um sistema holográfico, é um mundo, e tem muitos deles. E eles são aqueles que constroem também esses sistemas, entende? De experiência. Os dragões são muito conectados com a Terra, com Gaia. Então, Com a rede cristalina. Né? Eles são construtores da rede cristalina, as linhas laser, então tem várias coisas, mas isso para mim também é totalmente irrelevante. Sim. Isso o que é relevante para mim? Se você entender a força da dragão que existe dentro de você, que aí foi quando eu falei daquela camada 7 do DNA. Quando você olha para o arquétipo dragão, você vê poderoso, antigo, forte. Sábio, forte, potente. Você vê magia, você vê muitas coisas. E o que eles querem dizer é o seguinte, tudo isso é um potencial adormecido no seu DNA. Entende? Você também tem essa força, você tem esse poder, você tem essa magia, entende? Então, eles começam a despertar. Quando você trabalha com essas consciências, você trabalha, você não tem um dragão. O dragão, você é parceirinha de um dragão, entende? E eles vão nas suas entranhas, assim, para quê? Para remover tudo que não é você. Tudo que não é você vai saindo assim, ó. Pode perceber, o corpo ressonante faz isso. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. Então, por um tempo, você pode achar que você entrou numa noite escura da alma. O que foi que aconteceu comigo? Eles estavam simplesmente removendo tudo que não era eu. E foi intenso. Muito intenso. Sim, porque a gente entra numa zona de conforto até com aquilo, né? Exato. Tu tá no... Mas assim, nós já estamos aqui e nós somos essa consciência cristalina, nós somos isso. Só que a gente começa a se acreditar que nós somos muitas coisas, são muitos personagens que a gente assumiu nessa realidade, nas realidades paralelas, não sei o que, tudo nessa fragmentação que a gente faz. Então os dragões, eles vêm mostrando isso, e quanto mais você vai se integrando em si mesmo, entende? Quanto mais você vai se amando, quanto mais você vai honrando a tua experiência, mais você vai se revelando. Então, trabalhar com essa consciência dragão nas ferramentas que eles trazem pra gente, na verdade é isso que eles estão fazendo. Quando eu falo eu vejo dragões, eu vejo sim, o preto, o amarelo, o não sei o quê. Mas eles são para mim muito mais uma consciência que fala numa linguagem assim, do que propriamente a forma que eles aparecem para mim. A forma que eles aparecem para mim é só para me fazer entender algumas coisas. Entende? Mas mas isso não significa que eles têm essa forma. Mostrar de onde está vindo a informação, o arquétipo, né? É só uma informação arquetípica para a gente tentar compreender essa consciência, nada mais. Eu quero te fazer quero que tu deixe para o pessoal aqui
Mas antes disso, deixa eu te dar um presentinho antes que eu me esqueça. E hoje eu trouxe aqui junto para entregar, porque eu sempre tenho que estar pedindo para o pessoal da produção me socorrer. Esse aqui é a Alma e Pele, que é uma fábrica de sabonetes, de sais de banho, de geleias, adoro. 100% natural, vegana, trabalha com ervas, rezado. Esse aqui é o nosso sabonetinho do Deusa da Luz, que ela fez pra gente aqui, poder presentear os nossos convidados. E pessoal, como eu falo sempre para vocês, se quiserem mais informações a respeito de cada um dos sabonetes, é só entrar no Instagram, lá no Pele e Alma, que a Joyce atende cada um que chama lá no Instagram, passa contato, passa valores, tudo direitinho e entrega. Gratidão, amada. Amei. Depois me conta o que tu achou. E eu quero que tu deixe o pessoal uma semente para quem está nos escutando. Que cresça, que floresça no coração desse pessoal. Perceber que durante todo esse período que a gente conversou aqui, eu falei de 500 milhões de coisas, mas uma coisa permaneceu o tempo todo: o corpo. Conversa com o teu corpo, pergunta pro teu corpo. Tua experiência é sensorial, você está aqui para isso. Então, se eu pudesse trazer uma consciência, é no teu corpo, é a partir do momento que você se conecta com este corpo profundamente, como um parceiro seu, não como uma prisão da tua alma, mas como um parceiro de verdade, de expansão da tua consciência encarnada, você vai perceber que quanto mais você conecta com o corpo, mais a tua consciência se expande. E quanto mais a tua consciência se expande, mais você cria e se revela em realidades e experiências delícias de ser vivida. Porque para mim, a humanidade inteira só quer uma coisa: se manifestar e ter e viver de forma delícia. E todo mundo fica se debatendo em infinitas ferramentas para poder manifestar uma realidade delícia. Seja quem conhece física quântica, qualquer coisa, seja quem não conhece, mas está todo mundo se debatendo para criar uma realidade delícia. Você vai ter isso quando você se conectar com o teu corpo e estiver presente no aqui e agora. E estiver tão inteiro em si mesmo que este campo só vai revelar você. E se você está delícia em você, no teu corpo, não tem como. Ele revelar outra não coisa. Mente, ele vai revelar. Então conecte-se com o seu corpo. Ele é o teu maior parceiro nessa realidade. É isso. Dragona, gratidão por ter aceitado o convite. Vamos fazer próximos, porque tem muita coisa. Eu sei que se deixar a gente leva 4 horas aqui. E, gente, rauche, até o próximo. Gratidão, meus amores. Gratidão, Lu.